Pronto. 2024, a banca FGV, concurso para advogado da SES, Mato Grosso. João, particular, compareceu à sede de uma determinada autarquia, integrante da administração pública indireta do estado Alfa, ocasião em que se informou sobre as licenças ambientais que necessita para que seu estabelecimento comercial funcione de acordo com os regramentos legais, perdão. Ao deixar o local, em razão do excelente atendimento recebido, João resolveu fazer um elogio público aos servidores que lhe orientaram e, para tanto, pesquisou sobre a referida entidade. Nesse cenário, considerando que o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, é correto afirmar que a autarquia é uma pessoa jurídica de direito: A. Público, criado por lei específica. B. Privado, criado por lei específica. C. Público, cuja instituição é autorizada por lei específica, mas a criação efetiva se dá com registro do ato constitutivo em cartório. D. Privado, cuja instituição é autorizada por lei específica, mas a criação efetiva se dá com registro do ato constitutivo em cartório. A, B, C ou D? É verdade, viu? Vamos lá, vamos fazer o palpite. A FGV tem essa mania, viu, Maria? Falar, 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 falar. Vamos criar aqui o palpite. A, B, C, D. Vamos botar um minuto aí para vocês. Valendo! Tempo esgotado, pessoal. Ok, alguém aqui foi na letra A. Não vou dizer quem. Vamos ver aqui se a letra A é a correta. Certíssimo. Essa tava bem fácil, hein? Tava muito fácil, tava muito fácil, tava muito fácil. Evidentemente, tá, pessoal? As autarquias são pessoas jurídicas de direito público, certo? É sempre bom lembrar que ela também é criada por lei específica, tal qual o órgão também é, certo? O órgão é criado por lei. Ah, professor, mas o órgão não pode ser criado por decreto? Veja bem, para o órgão ser criado por decreto, eu tenho que ter uma lei que autorize o órgão a ser criado por decreto, certo? É tipo um empréstimo pré-aprovado, certo? Então, de uma forma ou de outra, o órgão para ser criado precisa de uma lei, certo? Então, cuidado com essa pegadinha em concurso público. O órgão é criado por lei, certo? A autarquia também é criada por lei, certo? Quem é autorizado por lei é empresa pública, fundação, sociedade de economia mista. Esses três são autorizados por lei, certo? Autarquia não. Saiu a lei, foi publicada, a autarquia está criada, tá certo? Cuidado com isso, tá? Dúvidas? Vamos para frente? Fundações autárquicas. Boa pergunta. Boa pergunta. Vamos ver. Confesso a você que eu não sei. Vamos ver.
Fundação pública de direito público ou fundação autárquica é pessoa jurídica de direito público criada por lei específica, certo? Então, sim, fundação autárquica também é criada por lei, certo? Tá aí uma coisa que a gente não sabia. Beleza? Dúvidas? Questão 2. 2024, CESP. Guarda Municipal da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo. Julgue o item seguinte relacionado à administração pública direta e indireta, às disposições constitucionais aplicáveis aos agentes públicos e à responsabilidade civil do Estado. Autarquia é a pessoa jurídica de direito público que integra a administração pública indireta federal, estadual, distrital ou municipal. Certo ou errado? Vamos criar aqui questão 2. Um minutinho, valendo. Tempo esgotado. Vamos ver. Uma pessoa foi para o certo. Será? Certíssimo! Olha aí. Gente, autarquia, pessoa jurídica de direito público, integra a administração indireta, sempre. Tal administração pode ser federal, pode ser estadual, pode ser distrital, pode ser municipal, certo? Um detalhe importante: existem as autarquias plurifederativas ou multifederativas ou interfederativas, como quer que você queira chamar ou a banca queira chamar, certo? Essas autarquias, elas pertencem a mais de um ente federativo ao mesmo tempo, certo? É o caso dos consórcios, certo? Então, quando o consórcio ele compõe uma autarquia, certo? Ela pode ser plurifederativa, tá bom? Dúvidas? Algum exemplo de esse tipo de autarquia? Eu confesso que eu procurei na época e não achei para colocar no material. Vamos ver se eu acho agora. Tem um artigo aqui que eu peguei da PUC, Goiás. Deixa eu ver se ele diz alguma coisa.
Pronto, aqui diz o seguinte, que as autarquias plurifederativas, de acordo com o artigo do Revisão Ensino Jurídico, vou até botar o link aqui para vocês, quem quiser aprofundar, ela diz assim, que essas autarquias plurifederativas, elas são consideradas como associações públicas e serão classificadas enquanto autarquias interfederativas ou plurifederativas, certo? Agora, associação pública, deixa eu ver. Ele não dá exemplo, é interessante. Será que esse tipo de autarquia é tão raro que a gente não conhece nenhum exemplo? Ninguém conhece exemplo? Impressionante. Opa. Ó, eu achei aqui um quadro nesse link aqui no Politize-se, certo? Que fala das espécies de autarquia e fala autarquia associativas, consórcios públicos sob a forma de associação, que são as autarquias interfederativas, certo? Aí ele dá a definição, certo? Aí, na hora de exemplificar, é impressionante. Na hora de exemplificar, ele diz: criação de uma entidade a partir de um consórcio público entre a União, Estado de Paraíba, município de João Pessoa e para a construção do museu. Aí tem criação de uma entidade a partir de um consórcio público entre a União, Estado do Acre e município do Rio Branco e para a construção de um viaduto. Quer dizer, é, não parece não ter um nome certo para esse tipo de autarquia, certo? Porque todos os outros exemplos ele deu, certo? Ele falou autarquia comum ou ordinária, né? Ele disse o DENIT é uma, o INSS é outra. Autarquia em regime social, a USP, o Bacen, né? Aí quando foi para a autarquia interfederativa, ela disse isso aí, certo? Não é que não exista, né? É porque aparentemente os consórcios eles não têm um nome certo, né? Parece que até teve um dos estados do Nordeste, né? O consórcio Nordeste, eu não me lembro exatamente se tinha esse nome. Deixa eu pesquisar aqui. É o consórcio Nordeste. Consórcio Nordeste, Interestadual do Desenvolvimento Sustentável do Nordeste. É uma autarquia. Pronto, achamos. Achamos consórcio Nordeste, certo? Que foi o que veio atrás dos respiradores, certo? Olha que interessante, gente. Consórcio Nordeste, tá? Inclusive a presidente é a governadora daqui do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. Foi criado em 2019, certo? E é uma autarquia multifederativa, certo? Composta pelos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, certo? Ou seja, os estados da região Nordeste. Interessantíssimo isso aí, certo? Então, tá aí um exemplo de autarquia interfederativa, certo? No caso, essa aí está composta de vários estados, certo? Os 9 estados do Nordeste, se não me engano. Tá bom? Achamos exemplo, finalmente. Tá aí, ó. A Maria CCRG colocou inclusive o link aí da Wikipédia que dá mais informações sobre ela, certo? Então, o consórcio Nordeste, galera, é um exemplo de consórcio de autarquia plurifederativa, certo? Dúvidas? Vamos para a próxima? Bora lá. Questão 3, CESP. Mesmo concurso, Guarda Municipal. João, secretário municipal de saúde, celebrou em nome da secretaria contratação direta por dispensa de licitação, visando adquirir material da única empresa que fornece o respectivo produto na cidade.
Após a contratação, um terceiro interessado apresentou recurso ao chefe de João, a fim de impugnar o certame. Diante da presunção de legitimidade, o chefe reputou correta a decisão de João. Com base na situação hipotética precedente, julgue o item seguinte. A secretaria onde João trabalha é órgão público despersonalizado que integra a administração pública direta municipal. Certo ou errado? Vamos lá. Questão 3. Um minutinho, valendo. Tempo esgotado, pessoal. Vamos lá. Alguém foi na questão no certo. Será que tá certo mesmo? Certíssimo, muito bem. Ó, mais uma daquelas questões cheia de blá blá blá, né? E bastava você ter lido isso aqui, ó. Ah, já disse aqui, ó. Secretaria. Gente, secretaria geralmente é órgão, certo? 99,99% das vezes que você encontrar uma secretaria é um órgão, certo? Se é órgão, não tem personalidade jurídica, certo? Lembrando, lembrando, só tomem cuidado na parte da administração direta ou da administração indireta, porque as autarquias também podem ter órgãos, certo? Então, quando uma autarquia tem órgãos, aí o órgão faz parte da administração indireta, certo? Caráter excepcional, porque geralmente, quando a gente fala de órgão em prova de concurso, nós estamos falando de órgão da administração direta, tá certo? Então, no geral, órgão vai estar vinculado à administração direta, mas preste atenção. Se for um órgão de uma autarquia, a administração é indireta. Beleza? Dúvidas? Vamos para a próxima. 2024 FGV, analista legislativo técnico jurídico, Assembleia Legislativa de Tocantins. Ao estudar a classificação dos órgãos públicos para o concurso público para o cargo de técnico da Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins, Ana verificou que, no tocante à classificação que leva em consideração a posição que o órgão ocupa na escala governamental ou administrativa, a mencionada Casa Legislativa é um exemplo de A. Órgão autônomo. B. Subalterno. C. Independente. D. Superior. Ou E. Com personalidade jurídica. A, B, C, D ou E. Bora lá. Um minutinho. Tá valendo.
Ok, pessoal, tempo esgotado. Alguém foi na letra A, autônomo, será? Independente, gente. Independente. Galera, olha, vocês estão vendo? Vocês perceberam que concurso é esse? Assembleia Legislativa. A questão é sobre a classificação da Assembleia Legislativa. Certo? Então vejam como é importante a gente saber a classificação da repartição pública a qual a gente vai prestar o concurso. Certo? Porque a questão foi sobre a Assembleia. Certo? E especificamente sobre a Assembleia do Estado de Tocantins. Então, como eu disse na aula de ontem, é obrigatório você saber, certo? Que a Assembleia do Estado de Tocantins é um órgão independente se você for fazer concurso para a Assembleia. Tá certo? Essa é uma informação básica, obrigatória. É uma questão besta se você souber o que você tem que ir atrás. Certo? Galera, lembrem-se, os órgãos independentes são aqueles que representam os três poderes do Estado: executivo, legislativo e judiciário, certo? Esses órgãos estão no topo da hierarquia administrativa, são os mais altos, os mais poderosos, certo? O autônomo, ele está abaixo, certo? Quando é um órgão que tem um poder parecido com o do independente, mas ele não representa um dos três poderes, né? Executivo, legislativo, judiciário, então ele é o segundo mais alto. Órgão autônomo. Tá certo? Tá aqui os nossos comentários. Dúvidas? Vamos para a próxima. Vamos embora. A última desse bloco. São 3 blocos de questões, certo? A gente intercala sempre com um intervalozinho de 5, 10 minutinhos, só para a gente colocar mais café, mais uma aguinha. Questão 5. Banca IVUFG. Concurso Analista Judiciário Oficial de Justiça do Tribunal de Justiça do Acre. De acordo com o direito administrativo brasileiro, os órgãos públicos: A. Possuem personalidade jurídica própria. B. Possuem patrimônio próprio. C. São criados por lei. E D. São destinados à prestação de serviços mistos. A, B, C ou D. Vamos fazer aqui palpite. Questão 5. Valendo! Tempo esgotado, pessoal. Foram na letra C. Olha, letra A a gente já sabe que não é. Letra B também não, né? Mas será que não poderia ser a letra D? Os órgãos não podem prestar serviços mistos, não? Eu também fiquei em dúvida. Mas a verdade é que é a letra C. Certo? Vamos entender a lógica dessa questão? Bom,
Como vocês já sabem, os órgãos públicos eles não possuem personalidade jurídica, certo? Agora, a gente sabe que existem alguns que têm, como é o caso do Procon, certo? E na realidade não é nem personalidade jurídica propriamente dita, é capacidade processual, certo? Por não ter personalidade jurídica, eles não possuem patrimônio próprio. O patrimônio dos órgãos públicos pertence ao ente público ao qual eles representam, certo? União, Distrito Federal, estados ou município, certo? Órgão é sempre criado por lei, sempre, certo? E os órgãos se valem para executar os serviços públicos necessários à atividade do Estado, certo? Então, aqui foi uma armadilha grande, certo? Porque essa letra D foi genérica demais, 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 certo? O que é serviços mistos? Pode ser qualquer coisa, certo? Então tem que tomar cuidado com esse tipo de questão, tá? Essa letra C aqui, ela é precisa, certo? Ela é mais específica, ela se aplica totalmente ao órgão público. Já essa letra D aqui é aquela genericona, certo? É aquela que você marcaria caso a letra C estivesse errada, certo? Muito cuidado com esse tipo de pegadinha, ok? Dúvidas? Vamos. 2024 FGV, concurso para técnico legislativo da área legislativa da Assembleia Legislativa do Paraná? PR é Paraná? Nunca sei. Com base na teoria do órgão, pode-se definir o órgão público como uma unidade que congrega atribuições exercidas pelos agentes públicos que integram com o objetivo de expressar a vontade do Estado. Relacione os critérios para classificar os órgãos públicos conforme sua posição estatal com seus respectivos exemplos. 1. Independentes. 2. Autônomos. 3. Superiores. E 4. Subalternos. Aí nós temos Casa Legislativa, Gabinete, Ministério Público, Sessões de Expediente. Assinale a alternativa que indica a relação correta na ordem apresentada. 1324, 1423, 4132, 4231 e 4321. Vamos colocar aqui palpite. Valendo! Tempo esgotado, pessoal. Foram na letra A. Será que foi essa mesmo? Letra A. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Ó, Casa Legislativa Independente, tá? Lembrem-se que os independentes são aqueles que estão no topo da hierarquia, os mais altos e que representam os três poderes, certo? Autônomo são aqueles que estão logo abaixo dos independentes, certo? Eles são os mais altos, mas eles não representam os três poderes. Quem é daqui? Ministério Público, certo? Superiores, eles estão abaixo dos autônomos. São aqueles que mandam nos subalternos, certo? Os gabinetes, ó, órgão de chefia, certo?
E os subalternos são aqueles que executam o serviço público, certo? Que são comandados pelos superiores e que têm pouco ou nenhum poder de decisão, certo? As chamadas seções de expedientes, certo? Portanto, 1, 3, 2, 4. Dúvidas? Esse nome seção de expediente é meio esquisito, né? Porque na prática ninguém usa essa nomenclatura, seção de expediente. Mas seção de expediente nada mais é do que a repartição pública que tem contato direto com o particular, certo? É um nome genérico, ok? Também nunca ouvi chamar. Seção de expediente tá só nos livros mesmo, certo? Mas só para deixar claro, galera, seção de expediente é a parte da administração pública que tem contato geralmente com o particular, basicamente. Certo? Vamos para a próxima. Questão 7, FGV 2024, analista legislativo, advogado. Assembleia Legislativa, diante do aprofundamento de seus estudos em relação à peculiaridade da teoria do órgão, Rosa inferiu corretamente que A. Os órgãos da administração pública são dotados de personalidade jurídica e capacidade processual, sendo que somente podem ser criados por lei. B. Os órgãos da administração pública não são dotados de personalidade jurídica, de modo que a eles não pode ser reconhecida capacidade processual, sendo que podem ser criados por decreto. C. Os órgãos da administração pública são dotados de personalidade jurídica, mas não de capacidade processual, sendo que podem ser criados por decreto. D. Os órgãos da administração pública não são dotados de personalidade jurídica, nem possuem, em regra, capacidade processual, sendo que somente podem ser criados por lei. E. Os órgãos da administração pública são dotados de personalidade jurídica quando assim a lei determinar. Situação em que tem capacidade processual, sendo que a sua criação pode decorrer de lei ou de decreto. A, B, C, D ou E. Essa aí tá complexa, viu? Vamos lá. Questão 7. 1 minuto. Valendo. Tempo esgotado, gente. Alguém foi na letra D. Vamos lá. Primeiramente, resposta correta é letra D. Muito bem. Galera, essa questão é altamente escorregadia, certo? Por quê? Porque ela leva em conta uma informação muito importante. A criação de órgãos por decreto, na realidade, não acontece por decreto. Quando o chefe do executivo já vai dar o decreto para o órgão começar a funcionar, ele já está criado por lei, certo? Então a banca ela interpretou que de forma alguma o órgão podia ser criado por decreto, certo?
complicado, complexo. Mas aqui você já pode tirar a informação que todo mundo já sabe, né? Que a administração pública, os órgãos não têm personalidade jurídica. Então, letra A vai-se embora, certo? Letra C vai-se embora. E letra E vai-se embora. O que é que falta? Letra B e letra D, certo? Aí vamos ver a letra B. Não são dotados de personalidade jurídica, de modo que a eles não pode ser reconhecida a capacidade processual. Tem exceção, certo? Existem órgãos que podem ter capacidade processual, certo? Aí a letra D ela fala assim, ó, não são dotados de personalidade jurídica nem possuem, em regra, capacidade processual, certo? Então, realmente, em regra, órgão não tem capacidade processual. Contudo, existem exceções. Exceções essas que são bem pontuais. Mas se tem pelo menos uma, a regra não é absoluta. Certo? Por fim, a parte de podem ser criados por decreto, né? Sendo que somente podem ser criados por lei. Essa parte final aqui, certo? É onde a pessoa entorta o pensamento, certo? Não é incorreto dizer que o órgão ele só pode ser criado por lei, porque mesmo no caso de um decreto eu preciso ter uma lei, certo? Então, se eu disser que pode ser criada por decreto, eu estou admitindo que eu não preciso dessa lei anterior. Entendeu? Então, a lógica dessa questão é essa. Por isso que ela não foi anulada. Certo? Então, precisa. Olhe, FGV, pessoal. E lembrando, para vocês aí que vão fazer exame de ordem, FGV é a banca da OAB, viu? Isso é o tipo de questão que pode cair na OAB. Tá certo? Então tomem muito cuidado. Questão da FGV precisa de interpretação, certo? Precisa de interpretação. Leia com cuidado. Tem pegadinha. A FGV é a rainha das pegadinhas, certo? Do Enem também, pois é. Cuidado, viu? Dúvidas? Outra da FGV, vamos lá? 2024 FGV Técnico Judiciário, Área Judiciária barra Administrativa. Essa questão caiu ó, em dois certames. Tá vendo? Lá do TJ Amapá. Amapá? Acho que é. No âmbito da organização da administração pública, observa-se que a divisão das respectivas funções do ente federativo pode ser operacionalizada por meio da descentralização ou da desconcentração. Neste último caso, a criação de a. Órgãos públicos sem personalidade jurídica, cuja competência deve ser delimitada por lei, que integram a administração direta. B. Entidades administrativas com personalidade jurídica de direito privado, criadas mediante autorização legislativa, que integram a administração indireta. C. Estatais com personalidade jurídica de direito privado, cuja criação é autorizada por lei, que integram a administração indireta. D. Órgãos públicos dotados de personalidade jurídica de direito público, criados por lei, que integram a administração indireta. E E. Entidades autárquicas com personalidade jurídica de direito público, criadas por lei, que integram a administração direta. A, B, C, D ou E. Bora lá. Questão 8. Valendo!
Tempo, vamos lá. Foram na letra A. Vamos ver aqui. Letra A, muito bem. Gente, essa questão não estava difícil, certo? Você veja logo aqui que dá pra gente eliminar um bocado de coisa, certo? Órgão público dotado de personalidade jurídica não existe, certo? Aí você já tira órgão público. Entidade administrativa com personalidade jurídica, direito privado, eu nem sei o que diabo é isso, certo? Direito privado, entidade administrativa, personalidade jurídica. É um balaio de gato. Tira a letra B. Letra C, estatal com personalidade jurídica, direito privado, também esquisito. Tira a letra C. Aí fica a letra E e a letra A. A letra A, ela fala dos órgãos e está correta. A letra E, ela fala das autarquias e também está correta. Aí resta você saber qual dessas aqui é criada pelo fenômeno da desconcentração. Os órgãos públicos. Porque a descentralização tira do ente federativo, certo? E coloca numa autarquia que tem personalidade jurídica, certo? Então, quem é criado por desconcentração é órgão público, certo? Descentralização seria autarquia, tá bom? Dúvidas? Nenhuma? Vamos lá. Questão 9, 2024, Consulplan, advogado da Prefeitura de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo. O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá, juridicamente, é considerado: A. Autarquia com personalidade jurídica própria. B. Fundação pública com personalidade jurídica própria. C. Agência reguladora municipal sem personalidade jurídica própria. E D. Órgão público da administração direta sem personalidade jurídica própria. A, B, C ou D? Vamos lá. Questão 9. Valendo! Ok, galera, tempo. Foram na letra A. Autarquia, será que é autarquia mesmo? Autarquia. Muito bem. Professor, como é que eu sei? Esse concurso aí é para a prefeitura, não é para o Instituto de Previdência. Eu sou obrigado a saber. Gente, vamos lá. Institutos de previdência, na sua grande maioria, são autarquias, certo? Lembrem-se que existe uma classificação dentro das autarquias, que são as autarquias assistenciais ou previdenciárias.
O INSS é um exemplo dessa autarquia, certo? O INSS também é uma autarquia assistencial previdenciária, certo? Nesse caso, esse aí é o Instituto de Previdência do município, dos funcionários do município, certo? É como se fosse um INSS para funcionário público municipal, tá certo? Então, também é uma autarquia, certo? Dúvidas? Essa estava fácil, né? Vamos para a próxima? A última do segundo bloco. 2023, Fundatec, agente administrativo da FUNSAR. FUNSAR, Rio Grande do Sul. Segundo Meirelles, 2018, órgãos públicos, quanto à posição estatal, se classificam em independentes, autônomos, superiores e subalternos. Segundo o autor, a categoria do órgão independente encontram-se as corporações legislativas, em que estão, exceto a Câmara dos Deputados, Senado Federal, Assembleia Legislativa, Câmara dos Vereadores e o Ministério Público. A, B, C, D ou E. Vamos lá. Um minutinho, valendo. Enquanto eu dou aí as boas-vindas ao nosso amigo Pontifex. Fala, meu caro. Tempo esgotado, minha gente. Foram na letra E. Vamos ver? Muito bem. Galera, cuidado, viu? Letra E. Ministério Público, ele não está vinculado ao Poder Judiciário, não, senhor, viu? Ele não está vinculado a nenhum dos três, certo? Não é um órgão independente, é um órgão autônomo, certo? Gente, questão de número 11. 2023, a banca é UFRR. Concurso para médico veterinário da UFRR. Analise as seguintes afirmações sobre as autarquias. Primeira afirmação: as autarquias gozam de liberdade administrativa nos limites que a lei as criou. Segunda afirmação: as autarquias não são subordinadas a órgão algum do Estado. Terceira afirmação: as autarquias são controladas por outros órgãos estatais. A sequência correta sobre as afirmações acima é FVF, VFV, VFF, VVF, FFV. Vamos colocar aqui as alternativas no palpite. Estão 11. Temos FVF, VFV, VFF, VVF e FFV. Um minuto, valendo!
Tempo esgotado, gente. Cadê vocês? Qual é a correta aqui? VVF. VVF, letra D. Certo? Ó, autarquias gozam de liberdade administrativa nos limites da lei que as criou, exatamente. Certo? Liberdade administrativa e também personalidade jurídica. É sempre bom lembrar, ok? Autarquias não são subordinadas a órgão algum do Estado, certo? De fato, não existe relação de subordinação nem aos órgãos e nem aos entes federativos, certo? Contudo, as autarquias são controladas por órgãos estatais, certo? Os órgãos, que na realidade quem está por trás são os entes federativos, exercem controle das autarquias de alguma forma. Esse controle não significa dizer que há uma subordinação, certo? A relação de controle não é a mesma coisa que a relação de subordinação, certo? Existem órgãos controladores, a gente viu isso no nosso estudo, certo? Esses órgãos controladores vão controlar o que as autarquias fazem, certo? Dúvidas? Vamos para a próxima? Bora. Questão 12, 2023, Consulplan, gestor público, modalidade especialista em políticas, Prefeitura de Araraquara, São Paulo. A criação de uma autarquia municipal para cuidar de determinado serviço público é um exemplo de concentração, centralização, desconcentração ou descentralização. Vamos lá. Questão 12. Concentração, centralização, desconcentração, descentralização. Valendo! Ok, galera, tempo esgotado. Cadê vocês, hein? E aí, gente? A autarquia é criada pelo quê? Descentralização, certo? Descentralização. Lembrar, tá, galera? Desconcentração é para criação de órgão, certo? E os outros fenômenos, né? Concentração e centralização é o inverso, tá? É quando o ente público ele avoca para si as funções, beleza? Dúvidas? Vamos para frente. 2023, Banca Setup Monitor da FASEPA. Leia as assertivas seguintes. 1. As autarquias integram a administração indireta. 2. As autarquias, embora sejam dotadas de personalidade jurídica própria, não têm liberdade administrativa e não têm patrimônio próprio. A análise das assertivas marque a alternativa correta. Apenas a 1 está correta.
Ambas as assertivas estão corretas e a assertiva 2 explica 1. C. Ambas as assertivas estão corretas, mas a 2 não explica 1. D. Apenas a 2 está correta e ambas estão incorretas. A, B, C, D ou E. Vamos lá. Um minuto valendo. Tempo esgotado. Opa, o pessoal chegou. Já temos aqui na letra A. Será que apenas a 1 está correta? Isso mesmo, apenas a 1 está correta, né, gente? Ó, se tem personalidade jurídica, você pode ter patrimônio próprio sim, certo? Dono de coisa é quem tem personalidade jurídica, certo? E a gente já viu que a autarquia tem liberdade administrativa também, certo? Então, essa 2 aqui tá errada, apenas a número 1 tá correta. Facinho, facinho. Dúvidas? Próxima questão. Questão 14, 2021, Setup. Curso de técnico de administração e finanças. Especialidade de administração da JUSEPA. Relativo às autarquias. Leia as afirmações seguintes e marque a alternativa incorreta. São entes administrativos autônomos criados por lei específica com personalidade jurídica de direito público interno, patrimônio próprio e atribuições estatais específicas. B. Não exercem atividade econômica, são fiscalizadas pelo governo federal ou municipal. C. A espécie de uma autarquia pode ser comum ou ordinária, funcional, associativa ou ainda em regime especial. D. Fazem parte da administração pública direta. A, B, C ou D. Vamos lá. Um minutinho. Tá valendo. Tempo esgotado, minha gente. Foram na letra D. Será? Muito bem. Muito bem. Ó, gente, não tenham dúvidas, certo?
A autarquia compõe a administração pública indireta. Essa aqui tá errada. Nós estamos atrás da incorreta, viu? Cuidado. Eu sempre coloco a redação da questão do jeito que eu encontro no site, certo? Então, lá na prova, esse incorreto aqui não tinha destaque nenhum. Leu na pressa, se lascou, certo? Então, muito cuidado. Dúvidas? Vamos para a próxima. A última de hoje, 2021. Setup, administrador, CRF. Relativo às autarquias, analise as afirmativas e marque a alternativa correta. 1. São entes administrativos autônomos, criados por lei específica, com personalidade jurídica, direito público interno, patrimônio próprio e atribuições estatais específicas. 2. Nunca exercem atividade econômica. 3. Podem exercer atividade de regulação, normatização, fiscalização, tutela, sanção, habilitação e outras que impliquem poderes de Estado. E aí? Quais estão corretas? 1, 2, 3 ou as 3? Vamos lá? Um minutinho, tá valendo? Tempo. Olha aí. Maria foi prejudicada pela propaganda, viu? Quem não quiser ser prejudicado pela propaganda, é fácil, gente. É só se inscrever no canal. Quem se inscreve no canal fica imune às propagandas, viu? Aqui, qual é que tá correta? Todas, certo? Interessante isso aqui. A autarquia, ela não exerce atividade econômica. Quem exerce é empresa pública, certo? A Caixa, por exemplo, é uma empresa pública, certo? Pode exercer atividade de regulamentação, normatização, fiscalização, tutela, sanção, habilitação e outras que impliquem poderes do Estado. Pode. Essas são as autarquias especiais, certo? São as que exercem justamente esse tipo de atividade. Ok?